Não podem dar o que não tiverem. Mas como filho de Deus você tem. Deus validou Jesus e Deus vai validar você também. Ele torrou os recursos ao buscar aceitação e aprovação em outro lugar que ele não deveria estar. E nós não fomos feitos para copiarmos o mundo. Por um tempo, esse jovem tinha condições de se sustentar. Parecia que estava indo bem. Mas quando a fome chegou, quando as dificuldades vieram, aí ele tem um déficit e precisa procurar apoio em outro lugar para poder se manter. Não foi que eu cheguei aqui porque pode te impedir de sair como vencedor se você não reavaliar as coisas ou as escolhas que já fez. Veja a sua vida, a sua escolha levou a isso. E por causa disso ele teve que fazer outra. Você pode fazer a escolha de entrar numa fria e você pode sair dela. Quem aqui sabe, você pode escolher para... Ele fez uma escolha quando caiu na real. Ele entendeu, eu tenho uma identidade, eu tenho um destino, eu tenho um estilo de vida, e não é esse aqui. A realidade é que você precisa ter uma conexão com Deus. Com o Pai, Ele tem que ser nossa única fonte de tudo na vida. Seu trabalho não é algo permanente que vai durar para todo sempre. Me entrega o que é meu. Eu acho que eu me viro. Quantas vezes você vê pessoas que acabam detonadas por álcool e drogas, mas primeiro disseram, eu vou me dar bem, eu sei. Sério? Você acha que pode lidar? Mas será verdade? Às vezes estamos preparados para as coisas que chegam em nossa vida. Não estamos preparados. A independência é uma coisa que precisa de preparação. Para você ser independente, você tem que ter recursos para poder se suster. Deus não nos quer independentes, Ele nos quer interdependentes. Esse filho não era interdependente de seu pai, ele queria ser independente. E o que aconteceu? Ele se afastou. E na hora que você faz isso, você só vai ter aquilo que você tem. Um exemplo, eu nasci no Caribe, em Trinidad e Tobago, nas Índias Ocidentais, e nos anos 50, início dos 60, pressionamos a independência da Grã-Bretanha. Hoje, quando a Grã-Bretanha dominava nosso país, naquela época as estradas eram boas. Aí eles cuidavam das estradas, a infraestrutura era muito boa. Ok? Havia ônibus escolar naquela época. Cuidavam dos negócios por sermos parte do Commonwealth. Tínhamos a mesma riqueza deles. Porém, pressionamos a independência e quando conquistamos, desceu tudo morro abaixo. Não estavam preparados para lidar com a independência. É por isso que alguns países perguntam, por que estão onde estão? Eles não estavam preparados, mas olha, cuidado com o que você quer. A pergunta que você deve fazer é, eu saberei lidar com isso? Ele não estava preparado para o que ia enfrentar. Queremos coisas, mas não estamos preparados. Pensamos que sim, porque quando você chega a certa idade, você acha que dá conta, na hora de vencer, não consegue. Porque diz que esse jovem que falhou ao buscar ser independente, porque não estava preparado. Ele se desconectou e foi para longe. E esqueceu. O que precisava estava em casa. Tentar obter algo diferente do que Deus já nos deu pode nos levar a perder o nosso plano original. O pai tinha um plano para o filho. Deus tem um plano para a gente. Mas quando tentamos obter o que Deus tem para nós em outro lugar, o que é que acontece? Perdemos o que Deus nos deu. Por exemplo, a paz. Todo mundo quer. Todo mundo quer alegria, não é? Você quer ter paz na vida, quer ter alegria nas coisas que faz. Eu vejo muitas coisas que queremos fazer e não há paz e não há alegria nelas.
Depois de um tempo, você cansa de tudo. Acho que vamos atrás da luxúria da vida, cobiçamos tudo. A luxúria é o desejo por uma coisa, depois que você tem, não quer mais. Na hora que você consegue e vê o trabalho que terá que investir, você desanima. Isso é luxúria. Meu filho mais velho, logo que chegou ao computador, ele queria um computador melhor no quarto, então eu disse ok, mas eu vou botar uma senha ali, tá? Hã? Por quê? Bem, quero ver o que você faz lá. E a propósito, tudo que você fizer, vou saber. Ele disse, eu não quero mais. Hã? Porque eu sabia onde sua mente iria com aquilo. Porque outras coisas, crianças fazem isso. Cuidado com o que você pede. Você está preparado? Creio que, como cristãos, o privilégio que temos no Senhor... Quantos aqui têm privilégios no Senhor? Nós temos, sim. Mas pode ser um risco se não formos responsáveis com tudo isso. Não tome por certo que Deus já te deu. Aprenda. Sempre você deve parar e dizer obrigado. Veja na vida de Jesus. Embora tendo o poder de fazer milagres, ele sempre parava e agradecia. Sempre dava graças. Esse jovem aqui não dava graças pelo que tinha. Não mandava e-mail para o pai para dizer, pai, muito obrigado. Ele queria ficar o mais longe possível. Sabe, esse jovem não sabia que se afastar da identidade dada por Deus, do destino e estilo, o deixaria vulnerável. Muitas pessoas estão vulneráveis à vida porque não se preparam. Não nos preparamos. Nem preparemos nossos filhos para lidar com a vida. Precisamos preparar os filhos para lidar com dificuldades, porque vivemos em um mundo muito mau. Tem gente má lá fora, gente ruim, tem gente que não gosta de você, as pessoas te xingam. As crianças de hoje estão surtando à torta e à direita, crianças, é triste dizer, que suicidam por causa de bullying. Bullying porque os pais não prepararam eles. Uma coisa minha mãe fez, ela me preparou para lidar com tudo isso. Ser filho de mãe solteira é difícil, e você ganha apelido. Bastardo era o melhor. Ele não conhece o pai. Corria para casa chorando, minha mãe só me olhava e falava, filho, como você se chama? Ela dizia, fala de novo. Randy Morrison. Repete. Randy Morrison. Não esqueça então, hein? Porque eu te dei esse nome, esse é o seu nome, você responde por ele. E não o que os outros dizem. Ok? O que houve? Estava protegendo minha identidade. Por isso que Deus disse, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E quando o diabo chegou e disse, Jesus, se você é filho de Deus, eu disse, eu sou. Tá? Ele estava preparado para enfrentar aquilo, seus desejos e lutas. Não preparamos os filhos por quê? Você não pode protegê-los para sempre, você tem que protegê-los. E a propósito, quando falam de isolar o filho, não querem que ele veja as coisas, não conheça ou leia, provavelmente não pode ter nem TV em casa. Na hora que ele sair, ele vai agir feito louco. Protege ele, mas você tem que ensinar a lidar com as coisas. Quando as coisas derem errado, como resolver? Minha neta, outro dia, estava lá, se divertindo, brincando, dançando. E ela se achava uma princesa, sabe? E ela tá dançando, chegou num canto, bateu a cabeça na bancada e choro. E parecia que ia morrer, sabe como é que é? Aí eu falei, ok, calminha, levante a mão, diga, obrigado, Jesus, estou viva. Eu falei, obrigado, Jesus, estou aqui, obrigado, Senhor, obrigado. Jesus, eu estou aqui, glórias a Deus, estou viva, estou inteira. E ela foi e bateu na bancada de novo, bum. Eu falei, isso não vai... Ela achou que podia revidar. Não é assim que funciona. Ela bateu de novo, mas naquele momento ela parou e pensou. Tive que dizer, tudo bem, isso acontece. E como é que você responde? Isso logo passa.
E agora, passou? Sim, sim. Eu falei, tudo bem, agora volta para brincar. Uhum. Ensinei que coisas acontecem, mas não desabe quando der errado. As pessoas desabam, perdem emprego, querem se matar. Eu não quero, é uma mente fraca. Isso passa. Você vai vencer. Amém? Mas você tem que estar preparado para poder lidar com situações adversas. E eu aprendi com minha mãe, ela me preparou para lidar com tudo isso, não importava o que pudesse acontecer, graças a Deus, pelas vezes que ela me fez levantar e ser forte em vez de fraco. Amém? E quando coisas dão errado, estou aqui. A igreja não deu um amém por isso. E o jovem gastou os recursos. Você tem gastado os seus. Uma vida dissoluta. O que esse jovem fez com os recursos, hein? Ele tenta impressionar as pessoas. Quem é que, se você não for sincero, gasta dinheiro com coisas só para tentar impressionar os outros? Você não usa dinheiro para investir em coisas. Só faz para poder impressionar. Compra aquela roupa, aquele celular, aquele carro para se sentir... Porque, de alguma forma, você luta com a identidade. Quer estar acima na multidão? Eu estou em Cristo Jesus. Amém? Veja, eu não tenho que ser como os outros, porque as tendências estão sempre mudando. Um dia é cabeça longa, outro dia é curto. Hã? Tudo muda o tempo todo. Tudo projetado para te fisgar. Para te manter sempre buscando alguma coisa. Você precisa saber quem você é. Não precisa que ninguém te diga quem você é. Você deve saber quem você é quando sair de casa. Seus pais devem pôr isso em você. Bem, se não tiverem, não vão ter. Eles não podem dar o que não tiverem. Mas como filho de Deus você tem. Deus validou Jesus e Deus vai validar você também. Ele torrou os recursos ao buscar aceitação e aprovação em outro lugar que ele não deveria estar. E nós não fomos feitos para copiarmos o mundo. Muitos fazem o tempo todo. Nos esforçamos para sermos aceitos. Como já falei semana passada, eu cheguei a um ponto, eu não vivo mais para agradar ninguém mais. Só Deus. É difícil. É difícil agradar as pessoas. As pessoas mudam de opinião. Vivemos numa sociedade que, sabe, agora todo mundo tem opinião. Opinião pública ou a última opinião, ou os tweets, e tudo isso acontece nesse mundo. As pessoas querem pesquisar, buscam a identidade, se sentem rejeitados, sentem isso, aquilo, mas eu digo, gente, você tem que chegar a um ponto que você precisa saber quem você é, se você quiser viver aqui. Ele não sabia quem era. Procurou aceitação e aprovação, se deu mal. E deu mal. O versículo 14 diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. É o mesmo rapaz que saiu de casa cheio de grana e agora não tinha mais nada. Não é incrível quando você tem algo, você tem amigos? Não são amigos de verdade. Porque em todo tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce o irmão. As pessoas que você acha que são amigas no Facebook, quando a sua vida der uma virada para baixo, veja, quem vai lá te ver? Creio que na vida você tem mais conhecidos que amigos. Na hora que você passa por alguma coisa, as pessoas não querem mais saber. Só querem te amar para curtir e gastar dinheiro com elas. Mais nada. Ele gastou tudo com as pessoas pela aceitação. Eu conheço alguém que gastava dinheiro com as pessoas só para ser aceito. Não. É um motivo errado para gastar dinheiro com as pessoas. Eu não quero que você me dê nada para que eu possa te aceitar. Tem que ser só por amor. Porque aí eu sinto que te devo alguma coisa. Fala, pastor. Aquele jovem ficou numa pior
Esse jovem não entendia, não é possível deixar um ambiente de abundância, entrar num ambiente de escassez e esperar ter o mesmo nível de abundância na vida. Ele achou que o dinheiro nunca acabaria. Eu sempre falo, se você não planejar, ele não vai planejar para você. Planeje seu futuro. Embora você viva agora, você tem que pensar além. A mesma coisa, se você tem filhos, você tem que planejar para eles também. A Bíblia diz, pai, deixa uma herança para os seus filhos. Filhos quer dizer netos. O motivo de muitos estarem onde estão é porque ninguém deixou coisa nenhuma. Amém? Eu amo ver placas, sabe, de pais e filhos de 1890. Até hoje as empresas vão passando de gerações em gerações. É bom ver isso. Deus pensa em gerações. Você não pode viver só para você. Você vive para aqueles que vêm depois. Ele não estava pensando além. Ele vivia no momento. E aí que os problemas começam. Só porque ele tentava comprar uma identidade. Por um tempo, esse jovem tinha condições de se sustentar. Parecia que estava indo bem. Mas quando a fome chegou, quando as dificuldades vieram, aí ele tem um déficit e precisa procurar apoio em outro lugar para poder se manter. Né? Mas não tinha nada. E essa é a pior coisa na vida, saber que você tinha amigos, agora que as coisas deram errado, você está aí sozinho na pior. Eu já passei por isso. Eu já tive pessoas que eu achava que eram meus amigos. Eu nunca esqueço o que um cara uma vez falou. Sabe, pastor, você nunca vai ter muitos amigos. Meus amigos falam que você pode fazer por eles. Eu também tenho essa dificuldade na vida. Eu achava que por ajudar as pessoas, eu achava que elas iriam me respeitar, me amar, cuidar de mim, mas não. As pessoas fazem de tudo para conseguir o que elas querem. Elas vão mentir, manipular, enganar, vão fazer de tudo só para conseguir. Então você tem que ter discernimento. Quando Davi se tornou rei, todos queriam ser parte da equipe dele. E ele teve que dizer, espera lá, espera lá. Dalila queria fazer isso na vida de Sansão. Não porque amava ele. Ela foi uma enviada do diabo. Era uma assassina enviada pelo diabo. Como eu já falei, quando Deus vai te abençoar, ele põe uma pessoa na sua vida, mas quando o diabo também quer te destruir, ele vai colocar alguém em sua vida. O maior problema, né, aqui no mundo são as pessoas. Nem todo mundo é bem intencionado. O jovem não se preparou para a vida. Todos os amigos foram embora, agora estava ali falido. Ele entrou na falência. Sem nenhum apoio. Quando entrou ali quebrado, ninguém estava com ele. Ele se perdeu, ficou louco, perdeu apoio, perdeu autoestima também, e a sua base espiritual e emocional estava esgotada. É o que acontece quando você está no mundo. As pessoas têm um jeito de dizer que elas se importam com você, mas não. Eu vejo muito isso nos funerais, sabe? As pessoas vêm para te abraçar e a pessoa que está meio, sabe, se você precisar, me liga. Qualquer coisa me liga, por favor. E então eu volto e pergunto, alguém ligou para você? Não, ninguém. A propósito, é mentira. Dizemos que a gente se importa, mas é verdade? É só falar por falar. Fala mais, pastor. É por isso que você tem que se preparar para a vida. A tentação é uma miragem. Ele caiu pela tentação, pela mentira. A miragem promete coisas que ela não pode cumprir. Você vê miragens no deserto. O cara está com sede, morrendo de sede, a mente dele começa a enganá-lo. Ele acha que está vendo um oásis e corre para o oásis e mergulha na areia. Temos certas imagens na nossa mente do modo que achamos que a vida vai se tornar. E muitas vezes é uma miragem porque você tem que lidar com a realidade. Amém?
A realidade é que você precisa ter uma conexão com Deus, com o Pai. Ele tem que ser nossa única fonte de tudo na vida. Seu trabalho não é algo permanente que vai durar para todo sempre. Você nunca percebe quando você trabalha, cara, você é fiel ao trabalho e quando a coisa está indo mal, te deixam de lado, simplesmente te esnobam. Ninguém liga mais para você. Como vai você? As coisas vão bem? Não se importam mais. Você é só outro alguém. É assim que te veem. Sim, eles te pagam pelo serviço, mas hoje realmente se importam com você? Não há um cuidado com as pessoas aqui. No mundo de hoje não há cuidado com as pessoas. Nessa vida mais, dizem que se importam. Um amigo meu que já morreu, ele morava em Londres e lá o Dr. Tayo, um homem muito amoroso, sabe? Eu chamava de ursinho de pelúcia. Ele costumava vir aqui, eu era seu irmão. Ele, um homem muito generoso. Os pregadores vinham até ele, abençoava, cuidava deles. Esse irmão era uma bênção e ele ficou... Um dia ele ficou doente. Muito doente. Quando fui visitá-lo, eu disse, alguém veio te visitar também? Seus amigos, os pastores, vieram te ver? Ele disse, não, ninguém. Perguntei, ninguém veio? E eu implorei, por favor, vá ver, vá lá. A gente vai lá. Quando iam a Londres, eles paravam. Não. Quando ele ficou doente, sempre que eu vou à África, eu sempre vou a Londres antes. E ele pula na cama, sentava e conversava para animá-lo, meu irmão. E não era meu irmão só quando as coisas iam bem, era o meu irmão também ali. Porque em todo tempo ama o amigo, em todo tempo ama o amigo e o irmão nasce na hora da angústia. Você precisa saber quem você é, você tem que saber quem são seus amigos, porque na vida você vai ter necessidades. E a pergunta existem pessoas em sua vida que vão te ajudar a vencer nesses dias. Cuidado quando você escolhe os amigos, hein? Sei que você tem círculo de amigos. Tem amigos, mas Jesus tem um círculo diferente. Os 500, ele tinha 12. E aí ele tinha 3. Pois quando Jesus foi pendurado na cruz, todos disseram que estavam com ele. Tipo Pedro, lembra? Senhor, eu estou com você, não te largo. Mas e quando as pessoas se gabam que elas nunca vão te deixar? Espere e veja o que acontece. Esse rapaz acabou em um chiqueiro. Observe, a Bíblia diz que mandaram ele cuidar dos porcos. Mas um bom judeu não mexe com porco nenhum. Sabia? Ele conheceu um cara do país que o mandou cuidar de porcos em um chiqueiro, mas ele não se importava mais. Pegou um trabalho sujo. Ele chegou a ponto de achar que essa era a sua sorte na vida. A palavra diz que ele queria se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava coisa nenhuma para comer. E então, é o pior que você pode chegar na sua vida. E ninguém sequer dava uma ligação. Eu só tenho uma pessoa que me liga. Bayless Conley. O único que me liga diz, como vai você? Você está bem? Hein? Só ele. Não importa onde ele esteja. O celular sempre toca. Eu estou orando por você. Eu lembrei de você. E os que eu pensava que eram amigos, eu vi que não tinha ninguém. Você só vai saber quem é de verdade quando passar pelo dia mau. Foi assim com esse rapaz também. Ele ficou nessa quando começou a pensar. Foi quando começou a reavaliar a vida. Quando você passar por provas, pare e reavalie. Como foi que eu cheguei aqui? Porque pode te impedir de sair como vencedor se você não reavaliar as coisas ou as escolhas que já fez.
Veja a sua vida, a sua escolha levou a isso. E por causa disso ele teve que fazer outra. Você pode fazer a escolha de entrar numa fria e você pode sair dela. Quem aqui sabe, você pode escolher para... Ele fez uma escolha quando caiu na real. Ele entendeu, eu tenho uma identidade, eu tenho um destino, eu tenho um estilo de vida, e não é esse aqui. Mas até você chegar a esse ponto, de ver que aonde você vai não é o caminho certo, você nunca vai mudar. As pessoas mudam quando querem mudar. Mas até você chegar a esse ponto na vida, você nunca vai mudar. Não importa o que digam para você, nem o que você venha fazer, nada vai te mudar. Por isso que algumas pessoas se colocam nas mãos de Deus. O pai não deu uma ligação sequer. O pai não mandou um e-mail. Porque o filho fez uma escolha, estava sofrendo as consequências dela. Mas ele podia se tornar um vencedor. Começou quando ele disse: cara, eu vou me levantar. Você tem que fazer como ele, se levantar por dentro e enxergar a vitória do lado de fora. Você recebeu a mensagem hoje? Eu sou muito agradecido porque temos a palavra de Deus, temos exemplos de pessoas que viveram uma vida de vitória. Uma coisa que eu creio que precisamos entender, não importa onde possamos começar, não temos que acabar desse jeito. Quando eu leio a palavra aqui no livro de Reis, por exemplo, vemos 4 leprosos. A Bíblia diz que eles eram párias e tudo na vida era contra esses homens. Mas uma coisa que eles disseram que realmente me inspirou, e eu trouxe essa mensagem hoje, viver por fé para vencer, foi que eles disseram: por que nós vamos ficar aqui e morrer? Sabe, eu acho que esse auto-falar é importante, sabe? Sempre falamos das coisas em vez de falarmos com elas. Deus não te criou apenas para atrair problemas, mas Ele te criou para vencer o problema. É por isso que a palavra diz em 1 de João: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com fé você pode fazer qualquer coisa, com fé você pode suprir qualquer necessidade, com fé você pode pegar uma circunstância e revertê-la em seu benefício. E eu estou falando com você agora. Você pode estar passando por dificuldade, pode parecer que a vida está totalmente contra você, a pobreza parece te prender, que parece que quando você observa a sua vida, o seu futuro, só o que você consegue enxergar são trevas. Mas eu oro agora para que Deus traga a luz da revelação. Eu oro para que você possa saber usar a fé que pode mudar a sua circunstância. Começa de dentro, amigo. E é por isso que eu oro e creio em Deus que você vai perceber que você tem um Deus que se preocupa realmente e quer que você tenha o melhor aqui. Lembre-se bem, Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez pelos outros também pode fazer por você. Então, o que Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Vamos orar e nós unir nossa fé e crer que você pode vencer, amigo. Tenha um dia abençoado.